E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desse é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira e de uma coisa eu falo: eu não tatuei uma guilhotina gráfica no meu braço. Aqui quem fala é o Alex, prazer imenso aqui com vocês e vamos aproveitar o resto da comida do dia 25. Curtam bastante. Aqui quem está falando é o Wagner Medeiros, estou muito feliz de estar com a equipe aqui e vamos embora aproveitar aí esse dia maravilhoso e ver o que é que temos para a gente nesse momento. Massa, meu irmão. Olha, a gente vai estar encerrando, certo? Nesse pós-natal, a nossa série Os Presentes do Neném. Vamos falar sobre mirra. Tá todo mundo aqui com aquela ressaca, com aquele bucho grande de passas e passas. Alex gosta, eu não gosto não. Mas tá beleza, vamos lá. Mas antes de tudo, com a palavra a patroa. Oi, galera, vamos falar aqui um pouquinho sobre mantenedores, mas E aí, Wagner, beleza, meu irmão? Prazerzaço ter você aqui, encerrando as nossas atividades do ano, aí, fechando com chave de ouro. Cara, fala um pouquinho sobre você. Então, Ediel, estou muito feliz de estar aqui com você, com o Alex. Bom, eu sou pastor na Igreja Nazareno Central do Recife e já estou há 10 anos de caminhada, graças a Deus. Atualmente sou morador aqui da cidade de Olinda, né? E sou contador também, tenho um escritório de contabilidade, mas sempre com o coração voltado para as coisas de Deus, do Senhor, né? A gente sempre está interessado no conhecimento e em tudo que esse conhecimento pode produzir de vida espiritual na nossa mente e no nosso coração. Mas estou muito feliz e ansioso pelas perguntas, por tudo que a gente vai estar realizando junto aqui. Show de bola. A gente falou nas 2 últimas semanas a respeito do ouro, a respeito do incenso. Deus mandou 2 caras massas para contribuírem muito. Para mim tem ganhado muito sentido esse mês de dezembro, quando a gente para ver a questão dos presentes. E agora tu vem aí fechando para falar sobre a questão da mirra. Como é que se dá isso? Qual o significado? A gente queria entender assim, qual é essa relação da mirra com o nascimento do Cristo, né? Esse tipo de coisa. Então, Ediel, na verdade, toda a Bíblia, toda a Escritura, ela tem um significado espiritual no que diz respeito aos símbolos históricos, né? A gente vê desde o Antigo Testamento simbologias muito fortes mostradas no tabernáculo, né? A gente, quando entra num mapa, não só escatológico, mas no mapa profético, e a gente analisa a questão do tabernáculo, a gente vai ver que todos os símbolos ali representam uma ação profética futura para Cristo, para a ação de Cristo e para os propósitos de Cristo para a humanidade, desde aquela época, né? Então, quando a gente entra no tabernáculo, que a gente encontra a pia, que representava a purificação das mãos, que tinha todo um propósito espiritual para aquela época. Um pouco mais adentro, quando a gente entrava no lugar santo, a gente via os 3 elementos espirituais, que era o incenso, os pães asmos e tem um terceiro elemento, que agora eu não me recordo. As ervas amargas, tu falou do... Não, era os pães asmos, o incenso e o candelabro de ouro. Eita mesmo, nossa. Candelabro de ouro. Um judeu aqui ia descer o cacete. Exato, na gente. Esquecer. Então a gente via ali que aqueles símbolos tinham ações e significados muito profundos. O candelabro de ouro representava a majestade de Cristo, né? Representava a luz de Cristo no mundo. O incenso representava a ligação de Deus, o sacerdócio do Senhor Jesus para a humanidade naquele momento, que não tinham acesso a Deus, né? Tanto é que o incenso ficava do lado de fora do lugar santo. E os pães asmos, né, representava como Cristo, o pão da vida. E mais à frente, dentro do Santíssimo Lugar, a arca com
os elementos espirituais, os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado de Arão, enfim, tinha todo um simbolismo. Mas voltando para aqui, para esse tema sobre a mirra, quando os magos ou os sábios do Oriente tiveram um direcionamento, em algum momento analisaram e viram que aquelas circunstâncias, o rei dos judeus estavam presentes, e chegou naquele lugar que o menino Jesus estava e deu os presentes, ele, no caso da mirra, estava simbolizando que aquela criança iria passar pelo que Isaías tinha profetizado, né? Que ele iria ter momentos de dores, de aflições, que todo o nosso pecado estaria sobre Jesus, porque pelas pisaduras dele nós somos sarados. A mirra está muito ligada. Mas deixa eu ver se eu estou entendendo. No caso, você está falando que a questão da mirra, ela já está remetendo à morte dele ou aos sofrimentos em vida? A mirra está totalmente ligada nesse momento, no texto de Mateus, à morte de Cristo, né? E juntamente com a morte tem a ligação anterior, que é os sofrimentos, né? Os sofrimentos que a gente vê muito nos filmes, né? A paixão de Cristo. O período pré-morte de Cristo foi muito doloroso, né? Desde o momento que Judas deu o start, vamos dizer assim, traindo Jesus, até o momento final. Mas o que é que a mirra representa? A mirra representa a morte sofredora de Cristo. Existem alguns significados que eu queria compartilhar aqui com vocês, alguns símbolos. A mirra, ela é uma árvore espinhosa. A mirra, ela é uma árvore espinhosa, ela pode atingir até 5 metros de altura. Ela tem flores vermelha e amarela e tem frutos pontiagudos. Ela é nativa do nordeste da África, na parte da Somália, nas partes orientais da Etiópia, e ela se encontra também no Oriente Médio, que era o lugar onde Jesus se encontrava. Ela cresce nas matas e prefere ter solos bem drenados e muita exposição ao sol, que era propício ao cenário onde Jesus estava no Oriente Médio. Ela se propaga por sementes. Ela, na primavera, dava os seus frutos. E também é dado um certo significado que ela tinha uma resina colhida das fissuras abertas na casca de uma árvore. Ou seja, quando alguém iria para um pé onde tinha a mirra, que dava uma machadada ou um facão, vamos dizer assim, era saído um líquido. E desse líquido, né, desse que era utilizado para o perfume e que era utilizado para um tipo de perfume. Hein, pastor? É no estilo seringueira, né? Sim. Para poder extrair, tem que dar um talho e ali extrair o líquido da árvore, né? Exatamente. E os egípcios utilizavam muito a mirra para o embalsamento das múmias, vamos dizer assim, né? Da purificação dos corpos. Eles acreditavam que no decorrer de milhares de anos aqueles corpos, de certa forma, não iriam ter uma degradação muito profunda. A mirra, ela simboliza, eu não falei um outro detalhe aqui, que a mirra, ela tinha um cheiro específico, ela era usada para purificação. Quando eram colocadas nos corpos dos mortos, o corpo, a sensação de como é que eu posso dizer, de degradação, ela demorava um pouco mais. Ela dava uma aliviada, no cheirinho desagradável. Exatamente, né? Ela dava uma aliviada. Então ela tinha esse tipo de subterfúgio, ela tinha um ardor cheiroso. Tanto é que Jesus, quando já estava morto, já estava dentro da pedra, as mulheres, né, Maria Madalena e a outra moça, que foi ao túmulo de Jesus para passar novamente mirra nele, foi para quê? Para que houvesse um tempo maior de duração
Da decomposição. Boa, Alex. Da decomposição. Mas a mirra não era apenas utilizada para o embalsamento dos corpos. A mirra era utilizada para ungir reis da época. A mirra era um óleo que, juntado aos panos do embalsamento, mas trazendo para a questão da unção, da utilização na unção dos reis, ela era utilizada para que caracterizasse aquele indivíduo como um ser especial para determinada nação. Então, a mirra não era utilizada apenas para o embalsamento, mas sim para a unção também. Isso quer dizer, então ela ia do luto à glória, né? Então, o significado desse texto, a maioria dos comentaristas bíblicos vai sempre focar mais nessa questão da morte de Cristo, na simbologia de que ele morreu como substituto e como representante da nossa raça. Ou seja, ele morreu em nosso lugar e morreu como se fôssemos nós ali naquele lugar. Então, o texto, quando vai tratar, ele vai tratar basicamente da morte, né? Da morte de Cristo. Mas a gente pode, de certa forma, olhar e ver que tem uma analogia mais profunda aqui também, né? Não querendo forçar o texto, nem a ideia, mas era utilizado para a unção de reis. É interessante que, te ouvindo, pastor, vem na mente, é um presente muito louco, né? Porque você começa com ouro, incenso, então vem aquela questão do reconhecimento do rei, né? De majestade, aí depois como sacerdote, e o terceiro presente traz essa alusão à morte dessa criança. É como se você tivesse Sim. um filho hoje e desse um plano funerário para o menino. Exato. Eu vou abrir um plano. Não vou fazer um plano de saúde, não. Eu vou um plano funerário aqui, porque não sei, né, o que é que vai acontecer nesses próximos 30 anos aí. É interessante, pastor Alex. Na época de Jesus, desde de João Batista, a gente via João Batista batendo muito de frente com os fariseus, os saduceus, com aquela turma religiosa, mas dada a intelectual da sua época, né? Tanto é que ele os evangelhos já são abertos com o próprio João Batista dizendo: raça de víboras, né? Quem são vocês? Arrependam-se. É interessante lembrar que o judeu, ele tinha uma visão do Messias muito, vamos dizer assim, muito aguerrida. Eles tinham um entendimento de que o Messias viria naquela época de Jesus para livrá-los do Império Romano, para fazer a nação de Israel prosperar isoladamente, certo? Então, eles acreditavam que quando o Messias viesse, ele iria dar toda essa assistência militar para aquela nação, assistência financeira, vamos dizer assim, porque a nação em si era cercada de muitos, vamos dizer, existia bons solos em algumas áreas, um bom lugar para mercado, um lugar central para os portos. Então, de fato, se a gente pegar o mapa mundo, a gente vai ver que, de fato, Jerusalém está no centro de toda a terra. Isso é algo geográfico, no centro de toda a terra mesmo. Então, assim, eles esperavam esse Messias que viesse para suprir vamos dizer, as expectativas militares deles, para que eles pudessem ser um povo não... Talvez um novo Davi. Exato, um novo Davi. Tirou, né? Não, Alex ia falando um novo Bolsonaro. Nossa. Né? Se tu falar bem de Bolsonaro, tu perde uma parte dos ouvintes. Se tu falar mal, tu perde outra parte. Júnior, pode deletar essa parte, por favor, viu? Não, mas olha, sério, brincadeiras à parte, eu sei que os nossos ouvintes são maduros, não é questão de brincadeira. Mas o que dá para imaginar é como se eles esperassem um novo Davi. Exato, eles esperavam alguém que viesse representando a ação militar que Israel teve desde o início da sua história. Porque se a gente pega as ações militares de Israel de sua época até, vamos dizer assim, a época dos Macabeus, o período interbíblico, a gente vai ver que, de certa forma, Deus sempre utilizava abençoando o povo com a vitória e amaldiçoando por conta da desobediência. Mas por que eu falei tudo isso? Porque
esse último presente representa um Messias, mas que veio para reinar, como representa o ouro, veio para ser intercessor, né? Sumo sacerdote perante o povo, mas veio também para substituir e representar aquele povo. Tanto é que ele veio como homem. Então, o estágio final da representação da mirra aqui é: eu vim para ir no lugar deles. No meu ponto de vista, eu tenho essa ideia muito bem fundamentada. Claro que a gente pode construir muitas outras ideias a partir disso também. Mas um dos pontos é esse também. Então, não é apenas aquele guerreiro que deu muitas vitórias a Israel, como Davi, como Salomão, como alguns reis que vieram após ele, mas é para mostrar que o pecado, ele estava sendo vencido, o último inimigo, né? O último inimigo não era mais os povos nas redondezas, como é que chama? Os filisteus, vamos dizer assim, e os demais povos. O último inimigo era o pecado. Então ele veio com a maior arma, que era trazendo o sacrifício perfeito para Deus. Então a mirra representa esse embalsamento, vamos dizer assim, do corpo perfeito de Cristo para a aceitação do sacrifício de Deus, para que a gente pudesse receber vamos dizer, o que a gente recebeu, né? A salvação do Senhor. É bem interessante isso, porque a gente imaginar um pouquinho a situação do povo, né? Porque o povo de Israel, ele teve ciclos. Sempre foi arrependimento, queda. Aí se arrepende, sim, cai de novo. E você vê que na história, por vários momentos, eles passam a serem escravos, como também uma nação independente. Quando havia, né, essa restauração da parte de Deus, levantava alguém e levantava a história de Israel. Só que, por exemplo, eu não tenho aqui em número, não sei se vocês poderiam informar, já fazia quanto tempo que o povo de Israel estava sobre o domínio de Roma? Sabe? Porque talvez quando eles lembram, não, havia um rei, talvez, meu Deus, agora nós vamos nos livrar dessa situação, né? Porque é miséria, estamos no jugo, quem come o bom do melhor são os pastores da época que estavam lá coladinho com as autoridades romanas e não queriam fazer nada que pudesse promover algum tipo de cisão entre Roma e o povo de Israel. Por isso que facilmente deram uma forma de apagar aquele que estavam dizendo que ele era rei. Não, gente, pelo amor de Deus, uma guerra agora, mata esse aí que diz que é rei, e para que a gente ainda tenha um bom peru no Natal para a gente comer aqui. Mas a gente pensar a situação do povo da época ali, tipo, o rei chegou, cara, e se esperava um Che Guevara, um revolucionário que iria se posicionar, entrar ali e invadir com tudo. Eu acredito até que em contrapartida também, e aí eu quero voltar à questão de dar um presente para uma criança, sendo algo que remetesse à morte, eu acho assim, eu acredito que José e Maria não tinham noção do que ia acontecer, mas eles tinham noção de uma coisa: estamos dentro de um propósito. Então nada é em vão, nada é por acaso. Então deixa quieto, porque eu acho que qualquer pai, eu ainda não tenho filho, mas se viesse com um negócio de plano funerário, velho, ia sair de casa, ia sair lá de Jardim Paulista debaixo de tapa. Eu acho que Deus nunca mostra o filme todo, né? A gente vê Jesus nesse momento, a gente não vê nenhuma, vamos dizer assim, o texto não vai mostrar nenhuma reação de Maria como mãe, nem de José como pai ali naquele momento de dizer, o que é isso, né? Mas a gente vê mais para frente, já Jesus com 12 anos de idade, ele no templo, já ali com os estudiosos, né? Exato. O pessoal volta de uma viagem, se não me engano, para o Egito, aí sentem falta de Jesus e procuram um menino e nada, aí voltam para a cidade e veem ele lá. E Jesus dá aquela resposta histórica: mulher, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Então você vê que Deus trabalha de uma forma gradativa. Talvez naquele primeiro momento ela não tivesse a percepção de que a criança iria passar por tudo aquilo que os profetas predisseram. Talvez uma mãe não tivesse estrutura. Mas já com 12 anos de idade, Jesus mesmo
eu acredito que usado pelo próprio Espírito Santo e sendo o próprio Deus, já começou a alertá-la para que o coração dela fosse trabalhado, né? E ela pudesse ter um pouco de vamos dizer assim, de consciência de que aquele não era apenas o filho dela, né? Que era, mas era também o Filho de Deus que veio para cumprir propósitos específicos. Agora, Alex, pastor, você falou uma coisa interessante sobre a questão do povo, né? Qual era a situação do povo, qual era a perspectiva ou a expectativa, vamos dizer assim, do povo. Roma, no meu ponto de vista, para o que Israel passou antes, era uma mãe. Porque se a gente vai para Daniel e vê o que acontece nos períodos de Babilônia, Império Persa, Medo-Pérsia, Império Grego e chega Egito. em Roma, cara, Egito antes, mas se a gente já pega ali do período da desobediência inicial, vamos dizer assim, onde eles foram cativos 2 vezes, né? No Império Babilônico, no Império Persa também. O Império Persa pegava aquelas pessoas, colocava como escravos do seu povo, da ralé, tá entendendo? E claro, fazia parte de todo o como império. se fosse escravo do escravo. Escravo dos escravos. Alguns que se destacavam, como Daniel, que tinham uma certa aparência, que tinham um pouco mais de cultura, que tinham uma família destacada e acabavam indo para os palácios. Mas quando veio o Império Grego, como Daniel fala lá a partir do capítulo 10 de Daniel, meu irmão, os gregos quando vinham, eles vinham para tirar a cultura daquele país, para helenizar aquelas pessoas. Você não podia mais ser judeu, não, você tinha que ser uma pessoa cativa, mas com um propósito grego. Os romanos não, por isso que os romanos cresceram tanto, porque quando eles conquistavam a nação, conquistavam a terra, eles diziam, tudo bem, pode continuar com sua cultura, com sua religião, com seu meio de vida, eu só quero os seus tributos e que acima disso você adore o imperador, que é César. Então, naquele cenário, vamos dizer assim, o povo antes dessa geração já tinha sofrido muito mesmo, muito, muito. Então, aquele momento de expectativa de vamos dizer assim, de um milagre, né, que viesse um salvador de fato, um Rambo da sua época, que era o que eles esperavam. Aquilo não ia acontecer, mas não ia acontecer da forma que eles estavam esperando, né? Tanto é que é muito bacana quando Jesus começa o ministério dele, que os rumores faziam com que os cegos, quando sabiam o que eles estavam passando, eles gritavam, Filho de Davi! Como é que ele gritou com tanta profundidade, com tanta expectativa de que aquele era o filho de Davi, o Messias, se ele nunca tinha visto, era só rumores? Então a gente vê também aí, nesse processo, uma ação totalmente espiritual de Deus. E é interessante, para concluir essa etapa, que o Antigo Testamento, quase que todo, principalmente dos profetas maiores, dizia que quando completasse o tempo dos gentios, o Messias iria vir. E a plenitude dos gentios, né? O tempo pleno. Era interessante que se Jesus tivesse chegado em um outro cenário, para que o evangelho fosse propagado de uma maneira mais profunda, mais rápida, a gente poderia ver, na época dos gregos não tinham tantos portos como tinham em Roma. O apóstolo Paulo mesmo utilizou várias vezes os portos para se deslocar para outros lugares. Não tinha estradas tão boas como na época de Roma para que o evangelho fosse pregado para os escravos. Não tinha tanto, vamos dizer assim, um comércio tão avariado como na época de Roma, para que você pudesse, um exemplo, se deslocar de Jerusalém para Creta, de Jerusalém para Grécia, para Tessalônica, para Colossenses. Então, Deus estava preparando tudo para esse momento aqui de Mateus 2. Jesus nasceu naquele momento exato porque ele tinha um propósito após 33 anos, que era fazer com que aquela turma que começou a seguir ele, os apóstolos, pudessem seguir no poder de Deus, mas com uma certa facilidade. Claro que não foi fácil, mas contextualizando, se fosse antes ia ser muito mais difícil do evangelho ser propagado. É interessante, você falou sobre a questão lá, Jesus Cristo já adulto no seu ministério,
E as pessoas sem saberem, filho de Davi, tem compaixão de mim. A mesma coisa também, a gente falou lá na série sobre o ouro, sobre a questão dos magos que já vieram, já que meio que reconhecendo, não, nós viemos aqui porque tinha profecia, né? Então tem toda uma questão profética, como você mesmo disse. Existe uma questão profética também acerca da mirra. Então, os profetas do Antigo Testamento, principalmente a gente se basear no profeta Isaías, a gente vai ver dois cenários diferentes. A gente vai ver o cenário de quando os profetas utilizavam um indicador para Cristo através do ouro, do incenso e da mirra. E existe outro cenário que a gente encontra o profeta já se dando destaque apenas indicando a Cristo apenas com ouro e o incenso. E por que não mais a mirra? Então, a gente vê uma distinção profética aí de que os profetas falaram do Cristo caído, do Cristo sofrido, do Cristo que padeceu, mas os profetas já indicaram o Cristo glorioso, o Cristo vencedor, o Cristo que viria para ter o seu domínio teocrático sobre a terra e sobre sua igreja, né? Então, com certeza, sim. Se a gente analisar nessa perspectiva, ou talvez em outras perspectivas, a gente vai ver que essa pegada profética traz muito essa alusão que a gente comentou aqui agora. É interessante que a gente, falando no tema do ouro, aí papai foi lá e falou, não, olha, você vai ver lá na frente, quem for falar de mirra, papai não tem nem ideia de quem ia falar. Quem for falar de mirra, você vai ver que tem um destaque especial para a mirra, que ela não vai continuar. O significado da mirra é como se o significado e a utilização, ela vai ter uma hora que ela não vai fazer mais sentido, né? Isso é muito interessante, gente. É muito interessante. Como é que os profetas, quantos anos antes de Cristo? Tem de Isaías para 600 ou foi 700? Acho perto dos 800 por aí. Como o cara 800 anos diz que vem um Messias e depois ele diz, olha, ele ainda vai voltar, vai morrer, vai ressuscitar e ainda vai voltar numa segunda vinda. Exato. É muito. E essa e vai voltar no seu posto inicial como nasceu, como rei, exato, sacerdote, intercessor, a única ponte entre o homem e o Criador. Isso é extraordinário. E é interessante, pastor Wagner, e para a gente refletir um pouquinho, porque nesse período agora, né, passou-se ontem, né, ontem, dia 25, é a data a qual nós escolhemos para celebrar o nascimento do menino Jesus. Só que nós celebramos a vida do menino Jesus, mas aparentemente esse momento do nascimento dele se celebra até a morte. É o reconhecimento também que, está nascendo, você é rei, você é sacerdote, intercessor, mas a morte vai fazer parte desse plano. E para nós tem um significado enorme na questão da morte, porque a morte de Cristo para nós é a nossa morte para este mundo, é a nossa morte para os nossos pecados. E a ressurreição desse bebê é a nossa ressurreição para uma nova vida. E você vê que esse momento natalino, né, digamos assim, não é talvez um único momento de celebrarmos, nasceu, não. Esse momento também temos que celebrar sim a morte dele. Claro. Porque é a nossa morte. Porque é a nossa oportunidade de voltarmos talvez para a origem ao qual Deus tinha para o homem, de se relacionar para conosco. Sem animais sacrificados, sem intermediadores, mas agora o único intermediador é aquele bebê. Um bebê rei, numa manjedoura, que dá a nós hoje acesso à Nova Jerusalém. Eu acho que isso aqui que encanta, sabe? Interessante, Alex, você falou. Cristo, ele é o primogênito de todas as coisas. E ele é o primogênito da ressurreição. A gente vê que Tessalonicenses, ele fala sobre isso. Ele é o primogênito da ressurreição. Por que isso? Porque após ele vemos nós, né? Da mesma forma que Cristo, sem necessidade, vamos dizer, espiritual, para passar pela glorificação,
nós que temos a necessidade de passar pela glorificação, vamos ser aqueles que virão em breve, né? Então, esse processo de Deus, de sempre indicar, sinalizar algo para a gente, é muito bacana, porque nós vamos passar pelo mesmo processo que Cristo. Se nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Se nós estivermos mortos, primeiramente seremos arrebatados, e os que estiverem vivos, né, como diz o texto originalmente, serão sugados, né? E falando especificamente sobre esse propósito do Natal, né, que a nossa cultura acabou criando apenas como o nascimento, que é muito bom, é muito bacana que continue dessa forma, mas sempre que a gente olhar para Cristo e pensar, ele não precisava ter vindo, ele não precisava passar pelo que passou, né? Se a gente se coloca na posição de um grande governante, de um grande rei, a gente jamais se humilharia a tal ponto. A gente jamais se rebaixaria, sabendo que não teria ninguém que tivesse maior poder do que nós. Talvez a gente fizesse sabendo que haveria um outro governante com mais poder, então precisaria me humilhar para passar por esse processo de, vamos dizer assim, de reconciliação. Mas não tinha ninguém maior do que Cristo. Ele é o soberano, né? O grandioso. Ele também era o príncipe da paz. Então é muito bacana a gente lembrar que esse processo de humilhação de Cristo, nascer, crescer, amadurecer, crescer em graça e estatura. Vários textos a gente vai ver os escritores falando que ele crescia em graça e estatura e conhecimento. Aí depois graça, estatura e conhecimento. A gente vai ver os 4 evangelhos falando sempre isso. Então ele passou por um processo de aprendizado natural, ele passou por um processo de esforço humano para que pudesse ter todo o conhecimento que ele precisaria ter para cumprir o seu ministério. Então tem um autor que eu acho bacana, que vai falar sobre a humanidade de Cristo, né? Essa natureza de Cristo, como é que ela era? Como é que ela tinha uma natureza, vamos dizer assim, caída? A gente sabe que não. Ela tinha uma natureza divina ou ela tinha uma natureza perfeita? Existe uma distinção nesse ponto, porque se a gente pega Adão, ele não tinha uma natureza divina, ele tinha uma natureza perfeita, né? Então, eu creio que Cristo veio para vencer aonde Adão não conseguiu, com a mesma natureza, com as mesmas possibilidades. Ou seja, era possível Adão vencer lá no Éden, e Cristo veio num cenário totalmente mais complicado, mas com a natureza perfeita, sem utilizar da sua divindade para ganhar vantagens, mas para utilizar do seu grandioso amor e dizer, eu vou vencer mesmo com todas essas barreiras. Então o Natal tem que representar, já que a gente escolheu essa data para trazer à memória, né, o nascimento de Cristo, tem que representar uma grande vitória, porque a gente via que muitas vezes ele, para mudar cenários e situações, ele não utilizava da sua divindade, ele utilizava da sua fé, e ele ensinava aos seus discípulos, olha, vocês são homens de pequena fé, porque se você orar para que esse monte saia da direita para a esquerda, ele vai sair. E outras vezes não, outras vezes a gente via uma relação divina, mas não em todas as vezes. Não era em todo momento que Cristo utilizava a sua divindade. Então, assim, de uma forma geral, Cristo é o cara, né? Ele é o cara que a gente segue, é o cara que a gente procura se espelhar, é o Senhor que nos dá sentido, né? Cristo me deu sentido de vida, e eu sei que Deus, para todos nós aqui, quem éramos nós antes dele, né? Antes de igreja, antes de qualquer coisa, a gente vê que ele é o vínculo da perfeição. Então, que ele, de certa forma, seja glorificado através de tudo isso, através desse programa, através desse projeto de vocês. Eu acho muito bacana essa iniciativa, queria desejar de coração os parabéns e
dizer que eu tenho certeza de que muitas outras pessoas vão estar ligadas a cada dia mais através desse projeto de vocês. Não, é muito bacana. Estou muito feliz. É um programa especial. Além do Wagner ser um exímio conhecedor da palavra, eu lembro que estudei com esse cara. É um dos caras que curte muito, cara, essa questão dos símbolos, né, do Antigo Testamento. Eu lembro que ele uma vez apresentou um trabalho no seminário falando sobre a questão do santuário, né, dos elementos, né, é muito interessante isso. E quando surgiu alguém, né, a gente estava, quem podemos trazer para falar sobre a mirra, veio logo o teu nome, Wagner. E assim, a minha pergunta, e claro, diante desse bate-papo que tivemos aqui, você já talvez pode ter respondido, mas gostaria de ver se teria como sintetizar diretamente sobre a mirra. Fica somente uma questão de conhecimento nosso do significado, ou temos como aplicar nos dias de hoje? Qual seria a maior lição para nós sobre o significado da mirra em si? Alex, no meu ponto de vista, a mirra está muito ligado em abrir mãos dos meus direitos por amor a Cristo. Jesus abriu mão de todos os direitos que ele tinha por amor a nós, humanos, né? Criaturas criadas por ele. Quando a gente se depara com esse tipo de cenário e com uma pergunta dessa, a única coisa que me vem à cabeça é: eu preciso a cada dia mais morrer para mim mesmo, para viver para Cristo. E esse é o nosso desafio, né? É permitir que a cada dia ele vá colocando um pouco mais de atadura e embalsamando uma área da nossa vida, para que a gente possa cumprir o propósito original e no terceiro dia ele fazer um milagre em nós, né? É mesmo, amém. Isso aí é renovo. Né? Pronto, chegamos agora no momento de dicas culturais. Eu quase me enrolando aqui. Dicas culturais do Cuscuz Cast. Beleza. Olha, eu queria abrir as dicas culturais. Eu queria indicar um livro. O livro é A Carta de Divórcio, do pastor Miguel Cox. Ele esteve aqui com a gente na série sobre pré-reformadores, né? É um livro bem interessante. Já digo logo, para quem for julgar, não é um livro de apologia ao divórcio, mas é um livro esclarecedor, entendeu? E que é muito importante, seja você divorciado, casado, que eu espero que você nem esteja pensando nisso, você pastor, líder, que precisa de um conhecimento maior acerca do tema, que é um tema extremamente recorrente na sociedade de hoje, né? Então que você possa ter a oportunidade de ler sobre isso aí, tá ok? Essa é a minha dica. Gostei do tá ok. A minha dica estamos no mês de dezembro, né? Está finalizando, mas se você ainda não presenteou alguém que você ama, queria indicar a nova Almeida atualizada, né? A Bíblia aí que foi lançada, muito, muito interessante, né? Então, alguns pastores aí pelo Instagram já estão recomendando, achando muito interessante, principalmente por dar uma atualizada na atualizada, mas a questão de que nós sabemos bem que a Almeida em si, ela traz é muito rica na sua forma a qual ela foi traduzida, e ela está trazendo uma roupagem nova. Então fica aí a dica, a Bíblia nova Almeida atualizada para vocês dar de presente, e também se presentear, começar 2020, né, com aquela meta de ler a Bíblia o ano todo, por mais que nos próximos 3 meses você se atropece, mas tente, vamos tentar pelo menos ler a Bíblia o ano todo, tá bom? Eu tenho uma indicação também para dar. Tem uma coleção de livros do Arthur W. Tozer, e um dos livros que eu gostaria de indicar é o Fé Transformadora, né? Acho que vai falar um pouco sobre esse processo que a gente conversou aqui e vai fortalecer muito seu coração. Então fica essa indicação também aí. Um abraço a todo mundo. Beleza. Wagner, meu irmão. Pastor, valeu, viu? Valeu mesmo. Tamo junto. Thank you very much. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Gente,
a gente está aqui terminando o último Cuscuzcast do ano, Cuscuzcast número 15, né? Vamos voltar no dia 9/1, entendeu? Com um novo Cuscuzcast aí, certo? Com um tema bem interessante para você. A equipe vai descansar? Como é que é esse dia? Eu vou descansar, porque dia 5 de janeiro, meu amigo, eu faço aniversário de casamento, eu vou sumir do mapa. Eita. Eu não vou não, eu vou continuar trabalhando nos bastidores aqui, tem edição para fazer. Peão é assim, entendeu? Viu? E assim, a gente vai voltar, o 16 vai ser... o episódio 16 vai ser no dia 9 de janeiro, né? A gente vai estar voltando, se Deus quiser. Mas os insights vão continuar. Então, os insights vão continuar sendo postados toda segunda-feira para vocês. Tá ok? Gente, Deus abençoe. Um feliz 2020 para vocês. Juízo. Vão e evitem pecar o máximo possível. Entendeu? Se aproximem de Deus. Busquem ler a Bíblia. Tem autos devocionais massa aí para vocês. Tem planos de ler a Bíblia em um ano. Tem lecionário. Tem um bocado. Sem esquecer também, é normal, gente. Faça aí a sua meta para perder peso 2020. Tenta, o importante é tentar. Isso não quer dizer que vai conseguir o êxito total, mas é bom se organizar. Mas, gente, muito obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado nesses últimos meses, nesses programas. Nós agradecemos de coração pelo apoio, pelo carinho, pelo retorno. E gostaria de enfatizar de novo, você que está nos escutando, você que tem nos acompanhado, curta a nossa página no Instagram, @Cuscuzcast, curta no aplicativo ao qual você tem utilizado para ouvir os insights também a cada programa. E esteja conosco, 2020 tem muita coisa boa, né? Então desde já, descansem, sejam ministrados pelos insights e tenho certeza que esse 2020 para o Cuscuzcast e para cada um de vocês será um ano extraordinário. Então tenham todos um feliz ano novo desde já. Se divirtam em família, em amigos. Você que vai para a igreja de 10 da noite vai romper ajoelhado, Deus abençoe. Você que vai estar com a família na beira da praia, Deus abençoe também, gente, que seja um final de ano e um início de ano extraordinário para as suas vidas. Pelo amor de Deus, só não dê 7 pulinhos na praia, tá certo? Que isso aí não, tá? Então, estou dizendo assim para vocês, orem, pronto, orem. Não precisa nem estar de olho fechado. Diz, olha, Senhor, esse ano tá na tua mão, mas 7 pulinhos não, tá? Vamos lá, vamos pensar no alto. E mais uma vez, pastor Wagner, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu tempo, pelas informações, foram muito ricas. Eu acho que fechamos a série Os Presentes do Neném de forma glamourosa e da mesma forma o último programa do ano. Então muito obrigado pela tua presença, que Deus te abençoe, abençoe teu ministério, que 2020, meu irmão, Deus te dê força, sabedoria, discernimento para tudo aquilo que Ele vai confiar em tuas mãos. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Um beijo para todo mundo e mais amor.